Olá, alunos. Meu nome é Paula, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é Governo Ditatorial, a instituição do Estado Novo. Esse é um período que ele compreende de 1937 a 1945, onde Vargas ele instituiu um governo ditatorial. O Estado Novo, ele compreende, como eu já disse, né, entre os anos de 1937 e 1945, e foi através do Plano Cohen, que não passava de uma face de Getúlio Vargas. A gente estudou sobre o Plano Cohen na aula passada, né? No dia 10 de novembro de 1937, ele ordenou o cerco militar ao Congresso Nacional, impôs o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo e ortogou uma Constituição autoritária para o país. A Constituição de 1937, onde ele instituiu o Estado Novo. Essa Constituição ela é também conhecida como polaca, porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, a Constituição autoritária da Polônia, que foi feita em 1935. Esse governo ditatorial de Vargas ele tinha como principais características o estado de emergência, que foi instalado que, quando instalado no país, autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Vargas detinha amplos poderes e os atos do governo não eram submetidos à justiça. Outra característica do governo ditatorial de Vargas foi o fim do federalismo. Os estados brasileiros perderam sua autonomia política e foram entregues ao comando de interventores da confiança do presidente. Até mesmo em comemorações públicas realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais elas foram queimadas para simbolizar a morte do antigo federalismo. Outra característica foi a supressão das instituições democráticas, onde os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas suspensas. As greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas. A política do governo de Vargas perseguiu milhares de cidadãos. Muitos foram presos e torturados. Imprensa e propaganda. Desde que se instalou no poder, o governo Vargas utilizou vários recursos de propaganda para conquistar a simpatia popular. Com esse objetivo, o governo Vargas criou em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é conhecido como DIP, órgão diretamente ligado à presidência da República, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação, como o rádio, o cinema, o teatro e a imprensa. Outro meio utilizado por Getúlio Vargas foi a Educação e a Cultura, onde no Ministério da Educação ele utilizou para exaltar a exaltação da sua imagem, né? E ele tornou obrigatória a adoção pelas escolas de diversos instrumentos que se difundiam a ideologia governista entre os estudantes. São exemplo disso a instituição da disciplina de moral e civismo, as aulas de canto coral, que tinha como repertório musical canções nacionalistas, a realização de desfiles e paradas estudantis nas comemorações de datas cívicas e também a adoção de livros didáticos que promoviam o culto à personalidade de Getúlio Vargas e a exaltação de seu governo. Durante esse período do governo ditatorial de Vargas, houve também a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. E apesar de ter certa afinidade com os regimes nazista e fascista, o governo Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade durante a guerra. Com isso, seria possível tirar proveito do conflito para obter vantagens político-econômicas para o país. Só que a partir de 1941, o governo brasileiro ele começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados. Dessa forma, ele comprometeu-se a fornecer borracha e minério de ferro para esses países e permitiu que militares estadunidenses fossem enviados para bases instaladas no Nordeste brasileiro. O Brasil, como eu já disse, né, ele comprometeu-se a enviar borracha, mas em troca disso, os Estados Unidos ele deu uma parte do financiamento para a construção da usina de Volta Redonda, que foi uma importante construção para a industrialização do país. Essa imagem que a gente pode ver da cobra fumando, ela faz referência à ideia que se tinha naquela época de que não era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. E acabou participando, então, a FEB, né, que é a Federação do Exército Brasileiro, utilizou-se dessa imagem. A guerra contra o nazifascismo na Europa
foi importante porque ela foi aproveitada, de certo modo, pelos grupos liberais brasileiros para combater o fascismo interno do próprio Estado Novo, que era a ditadura de Vargas, né? Por isso que chega o fim do Estado Novo e a abertura política. Só que o Getúlio Vargas ele estava atento ao que acontecia, né? E ele decidiu antecipar-se aos adversários e liderar a abertura democrática. Em fevereiro de 1945, ele fixou o prazo para as eleições presidenciais e concedeu anistia para ampla a todos os condenados políticos. Só que Getúlio Vargas ele fazia um jogo duplo. E foi a partir disso que surgiu o queremismo. Porque essas eleições presidenciais, que foram marcadas para o dia 2 de dezembro de 1945, concorreram 3 candidatos. O general Eurico Gaspar Dutra, que contava com o apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro Iedo Fiuza. No decorrer da campanha eleitoral, Vargas fazia um jogo político ambíguo, né, como eu já disse, e aparentemente apoiava o general Eurico Gaspar Dutra, mas também estimulava o movimento popular que pedia sua permanência no poder. Esse movimento ficou conhecido como queremismo, que é uma palavra derivada dos gritos populares "Queremos Getúlio". O queremismo ele era apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Então, dessa forma, temendo que Vargas impedisse, né, a realização das eleições presidenciais e continuasse no poder, devido a esse jogo político ambíguo dele, né, em 29 de outubro de 1945, tropas do Exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram a sede do governo, que era o Palácio do Catete, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, dessa forma, foi como chegou o fim do Estado Novo, que era o período ditatorial da era Vargas. No exercitando, eu trouxe uma questão do Enem de 2017, que diz o seguinte: durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através de mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. A pergunta diz assim: o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava: letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo; letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas; letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil; ou letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil; ou letra E, alargar o entendimento da população. A resposta dessa questão, gente, é a letra A, né, que diz que o controle sobre os meios de comunicação do Estado Novo foi fundamental por causa que eles tinham como objetivo conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Então, eles utilizavam, né, dessa propaganda para falar bem do governo de Getúlio e mostrar uma imagem dele que fosse boa. E foi isso que a gente estudou na aula de hoje, né, sobre essa questão do como o governo ditatorial de Vargas ele utilizou-se da imprensa e da propaganda para passar uma imagem boa dele mesmo, né, e do seu governo. E também vimos como esse Estado veio chegar ao fim, além também de a gente perceber que não existiu apenas a ditadura de 1964, que é mais conhecida, mas também essa ditadura que foi imposta por Getúlio Vargas.